está servindo, claro, para proibir biografias, filmes, peças, qualquer coisa que não é autorizado. No meu caso específico, a biografia Roberto Carlos em detalhes, os advogados do Roberto Carlos pegou esse artigo 20 e fez desse artigo 20 o seu cavalo de batalha. Dizendo o que sobre a biografia Roberto Carlos em detalhes? Exatamente aquilo que o Código Civil exige para se proibir. Então falou lá o advogado Roberto, esse livro atinge a honra, a boa fama e a respeitabilidade de Roberto Carlos. Esse livro se destina a fins comerciais, portanto, deve ser proibido. Agora, como é que é possível um livro que foi lançado depois de 15 anos de pesquisa, bem recebido pela crítica, pelos fãs, claro, o livro entrou logo nas listas dos mais vendidos, todos exaltando, dizendo que Roberto Carlos sai engrandecido do livro? Como é possível isso ser transformado em algo assim, um livro que diz que a bala diminui Roberto Carlos? Bom, isso é o trabalho dos advogados. Os advogados estão ali para isso. Então eles pegam um trechinho do livro, tira do contexto, muda o sentido e apresenta para o juiz. Vou dar só um exemplo para vocês, para você ver que nível que chegou o debate. Tem um trecho do meu livro que eu digo assim, que aquele ambiente da Jovem Guarda era marcado por aquele ambiente de sexo, garotas e playboys. Porque tinha aquelas canções de temática audaciosa, bem quente, que estou fervendo, eu sou terrível, garota que andar do meu lado vai ver que eu ando mesmo apressado. Esse apressado no duplo sentido, apressado porque o carro dele anda em alta velocidade e apressado porque na época a garota tinha que esperar casar ou casa para fazer sexo. O Roberto está dizendo, eu sou terrível, garota que andar do meu lado vai ver que eu ando mesmo apressado. Bom, eu contextualizo isso e falo que naquele ambiente era marcado de sexo, garotas e playboys. O que faz os advogados do Roberto? Escreve lá no processo, olha aqui, esse autor diz na página tal que aquele ambiente da Jovem Guarda era associado para garotas, drogas e playboys, associando o Roberto ao consumo de drogas. Falei, quando eu li isso, falei, peraí, essa parte, eu não escrevi essa parte, drogas, eu fui lá olhar, será que eu fiquei maluco na hora, ninguém viu isso? Não, tá lá, sexo, garotas e playboys. Bom, aí quando eu tive acesso ao processo, mostrei para o jornalista da Folha, o jornalista falou, você tem uma cópia do processo? Tenho. O jornalista foi lá em cima dos advogados do Roberto Carlos, e aí, doutor Marco Antônio Campos, aqui, ó, está dizendo isso no livro. Aí o advogado do Roberto, isso aí foi um erro de digitação. Erro de digitação. Apaga a garota, bota a droga, diz que o livro associa Roberto ao consumo de droga. Mas por que eles fizeram isso? Para adequar o conteúdo do livro a essa exigência do Código Civil. Claro, dizer que Roberto era namorador, dizer que Roberto era um pegador, isso aí ele próprio diz, a garota tem milhares de mil meninas querendo encontrar comigo. Bom, isso ficaria frágil para reforçar. Mas por que eles fizeram isso? Aí voltando à questão da legislação, porque existe essa brecha que permite isso. E disseram mais, para a exigência aí do preceito, se destina a fins comerciais. Então, olha aí, o livro foi lançado no Natal, o Natal todo mundo sabe, é lançado o disco do Roberto Carlos, muitos fãs deixaram de comprar o disco do Roberto para comprar o livro, é claro que ele quer ganhar dinheiro, e o Roberto estará tendo prejuízo com isso, porque muitos fãs deixaram de comprar o CD para comprar o livro. Então, tudo isso para forçar a mão. E aí nós vamos entrar numa outra questão, que aí não só da legislação, eu chamo a atenção de vocês, que é a questão que se o juiz fizesse um julgamento isento, justo, ponderado, mesmo com essa legislação aí, o livro poderia estar livre e outros livros também. Mas o que está acontecendo hoje é o seguinte, os juízes, os nossos juízes, em grande parte, eles não estão julgando, eles estão aplicando a lei, e nesse caso aplicando mal. Vou dar um exemplo aqui para vocês, porque aí uma frase de um juiz. Há dois anos aqui em Lusiânia teve um caso, teve repercussão nacional, não sei se vocês lembram, de um preso, um pedófilo, que ganhou uma liberdade condicional. Ele saiu da cadeia lá para passar o final de semana tal, e matou 5 jovens, 5 adolescentes, em Lusiânia. Os garotos desapareceram e foram descobrir, não, todos foram assassinados, né? Aí foram ouvir o juiz, por que o senhor liberou esse cara, se ele já tinha um antecedente, tinha um laudo? Aí o juiz deu a seguinte resposta, eu sou pago para cumprir a lei. Algumas pessoas observaram, peraí, o juiz é pago para cumprir a lei?
a gente sabe que o juiz é pago para julgar. Julgar, cumprir a lei, um guarda de trânsito cumpre, um robô pode cumprir a lei. Ou seja, ele teria que julgar, pegar o laudo, analisar aquilo, ponderar naquele caso específico. O que está acontecendo é isso, os juízes estão aplicando a lei. Nesse caso das biografias no Brasil, o juiz está simplesmente aplicando a lei. Entra um personagem, um herdeiro, e fala, olha, salva-se autorizado. Ele pega o artigo 20 e fala, olha aí, segundo. Foi o que fez o juiz nesse meu caso especificamente. O juiz Maurício Chaves de Souza Lima, que deu a liminar na 20ª Vara Civil do Rio, foi o primeiro a proibir o livro, e falou assim, o livro ficará proibido por tempo indeterminado, porque pela leitura que faço do artigo 20 do Código Civil. Ele não quis pegar o livro para ler, para analisar, conferir se tinha adulteração, nada disso. Mas por quê? Porque também vamos para a segunda parte. Porque julgar dá mais trabalho do que aplicar a lei. Aplicar a lei é mais fácil. Como eu disse, eu tenho um robô, aplica a lei. Está dizendo salvo-se autorizado? Então tá, proíbe-se. Agora, julgar. Então nós estamos enfrentando essa questão. Os juízes não estão julgando, estão aplicando a lei, e a lei é aberrante. E por isso nós estamos nessa luta e vamos apoiar um projeto que está aí no Congresso. Os deputados vão ter que votar para tirar essa brecha que permite esse tipo de proibição. Sobre esse projeto a gente vai falar mais daqui a pouquinho. A gente vai continuar no nosso tema. Agora eu queria ouvir o Edmundo, que tem um processo ainda mais sui generis do que o caso do Paulo, que ele está escrevendo a biografia do Raul Seixas, e antes mesmo dessa biografia estar concluída, ele já recebeu uma ameaça de uma das herdeiras responsáveis pelo espólio do Raul Seixas. Eu gostaria que o Edmundo falasse um pouco para a gente sobre esse caso. Boa noite. Eu acho que assim, é até um contrassenso estar aqui no Bienal do Livro sem ter um livro publicado. Isso ilustra muito assim, o absurdo que essa situação chegou. Eu sou jornalista, escrevo matérias no jornal, no Estadão, no meu blog, e estou aqui na Bienal do Livro. Eu deveria estar se eu tivesse lançado o livro, falando dele, as pessoas perguntando, não. E eu estou porque eu sofri uma ameaça durante o processo, eu nem terminei o livro. Quando eu recebi a ameaça, eu não estava, nem a redação do livro tinha começado a fazer ainda, estava terminando a apuração. E então, o absurdo que chegou, a situação por causa dessa lei, que é uma lei assim, totalmente inconstitucional. É só e não precisa ser jurista, não precisa ser advogado para ler a Constituição e ver bem claro que ela é inconstitucional, porque o artigo 5º, além de garantir a liberdade de expressão, deixa claramente um pouquinho embaixo que nenhuma lei pode ser feita contrariando aquilo, impondo censura.